especialista em filosofia, na história da nossa cultura, um grande pensador que também pensa os direitos humanos, um grande especialista também em torno das questões daquilo que podemos chamar ligadas à filosofia do clima, à filosofia, à ecologia, e que tem sido também não só um intelectual que pensa, mas também alguém que tenta contribuir com o empenhamento na sociedade, com a chamada intervenção civil, para construirmos uma sociedade diferente em Portugal, um mundo melhor a nível global. Sr. Professor, obrigado, Sr. Bem Marcos, obrigado pela sua disponibilidade e generosidade, e agora tenho muito gosto em dar a palavra e seremos todos ouvidos para aprender consigo. Obrigado. Muito obrigado, professor José Eduardo Franco. Queria também saudar a nossa anfitriã, a doutora Manuela Espadinha, e, evidentemente, uma palavra muito especial para a doutora Susana Alves, que não é só mãe de uma criança que se encontra nessa escola, mas é também a mãe deste projeto, a coordenadora deste projeto, e a quem agradeço o convite que me realizou. Eu vou apresentar um PowerPoint por uma questão de aproveitarmos o tempo e também das ideias e das teses ficarem de forma mais explícita. Então, o tema, como é do conhecimento de todos, é justamente o meu objetivo é fazer uma reflexão que, de algum modo, possa constituir um balanço e perspectivas sobre os direitos humanos. Os direitos humanos no período, essencialmente, que corresponde àquilo que nós designamos como a modernidade, ou seja, o período correspondente aos últimos 3, 4 séculos, talvez até um bocadinho antes, do Renascimento até agora. O objetivo é também o de inserir esta conferência no projeto muito ambicioso da Dignipédia Global, e julgo que quando começamos alguma coisa temos de ter um mapa, temos de ter um horizonte, e eu vou tentar contribuir propondo aqui um certo mapeamento da temática dos direitos humanos. E começo justamente por vos deixar, portanto, esta apresentação depois poderá ser distribuída por todos aqueles que a solicitarem, não é preciso estarem a tomar notas, digamos, daquilo que está escrito, eventualmente alguma coisa que eu diga, mas do que está escrito, todos os participantes nesta iniciativa poderão ter acesso através do correio eletrónico ao PDF desta apresentação. E dizia-vos então que, para percebermos por onde é que vamos durante a nossa viagem, eu propunha aqui 3 teses que, de alguma forma, serão ecoadas, serão demonstradas, serão comprovadas ou não, ao longo dos minutos que se seguirão. A primeira tese é justamente a de que os direitos humanos são a expressão política do melhor da consciência ética da modernidade. A modernidade é um conceito muito vasto, tem uma herança muito ampla, tem a ver coisas muito boas e coisas menos boas, como sabemos. Evidentemente que o aumento do horizonte do conhecimento, o aumento do campo da própria ciência, o alargamento dos próprios direitos fundamentais são aspectos positivos, mas também tivemos aspectos negativos, tivemos o colonialismo, tivemos uma nova forma de escravatura, tivemos, enfim, temos a crise ambiental, mas dessa herança toda, de que somos herdeiros e somos, neste momento, os gestores, não é? Portanto, as gerações que atualmente estão neste planeta são gestoras desta modernidade. Os direitos humanos são a expressão política do melhor da consciência ética. Segunda tese, os direitos humanos, devido à sua fragilidade essencial, carecem de uma garantia sempre renovável. Este é um aspecto que me parece muito, muito importante. Os direitos humanos não são como as tecnologias na esfera das ciências naturais e na esfera física, digamos assim, não têm uma espécie de vida própria, não é? As tecnologias são muito robustas e, como sabemos, podemos ter visões diferentes do mundo, mas usamos tecnologias idênticas. No caso dos direitos humanos não é bem assim. Os direitos humanos são práticas jurídicas, mas enraizam
em valores culturais, em valores éticos, em tradições. E, nesse aspecto, os valores precisam de ser alimentados. As tradições precisam de ser mantidas e robustecidas. As instituições têm que ser defendidas. E a história mostra-nos que, mal a vigilância sobre os valores fundamentais que garantem os direitos humanos abranda, temos tragédias a acontecerem. Basta olhar para o século XX e basta olhar para o recuo gigantesco que os direitos humanos tiveram durante toda a primeira metade do século XX. Terceira tese. Os direitos humanos encontram, no respeito do ambiente e da natureza, a sua fundamental condição de sustentabilidade futura. Este é um aspecto extremamente importante porque a garantia dos direitos humanos necessita, como diz a segunda tese, não é? Necessita da manutenção do tal consenso ao nível dos valores e de instituições que os defendam. Mas também é necessário um suporte objetivo, um suporte material, um suporte físico e natural, que é justamente a integridade dos ecossistemas, a garantia de que o sistema Terra, a biodiversidade, o clima, continuam a proporcionar-nos condições de habitabilidade deste planeta. Se quisermos uma comparação, o Aristóteles dizia, e penso que todos nós consideramos que é válido, que no concerto das virtudes, a virtude fundamental é a coragem. Porque é a coragem que defende todas as outras. Todas as outras virtudes, se não existir coragem, não há virtudes nenhuma. E, portanto, eu estava aqui na terceira tese, não é? Falei na primeira tese, os direitos humanos, não é? A segunda tese, e estava aqui a fazer uma analogia entre a tentar explicar porque é que as questões do ambiente são tão importantes para os direitos humanos. É porque sem um ambiente em condições, nós não temos uma coisa fundamental, que é o direito à vida, não é? E sem o direito à vida, os outros direitos todos desaparecem, não é? O que é que acontece à liberdade de expressão se nós não tivermos condições para alimentar a nossa família e para sobrevivermos ou se tivermos um clima completamente hostil, não é? Portanto, assim como a coragem é o garante de todas as virtudes, o direito à vida é o garante de todos os outros direitos. E o direito à vida está dependente do seu enraizamento num ambiente saudável, numa natureza equilibrada, num ecossistema que funciona bem e que, no fundo, é respeitado por todos nós, por todos os agentes humanos e que, por sua vez, também é a nossa morada, é a nossa casa, não é? Vamos passar à frente. Vamos então agora fazer sempre deste modo incisivo, para aproveitarmos o tempo, algumas reflexões para um balanço provisório dos direitos humanos. A primeira ideia que queria partilhar convosco é um pouco esta. Eu penso que todos nós aqui temos uma certa noção de que existe uma certa interpretação linear dos direitos humanos. Essa interpretação é muito comum, ela começou a tornar-se, de certa forma, ortodoxa, digamos assim, no meio académico, com o Thomas Humphrey Marshall, um pensador britânico, que escreveu um livro muito importante, um ensaio importante, em 1950, Citizenship and Social Class and Other Essays, em que, fundamentalmente, ele propunha a ideia de que existe uma certa rota de progresso dos direitos humanos. Depois, juristas de muitos países têm falado em gerações sucessivas de direitos humanos. Então, teríamos uma primeira geração de direitos humanos fundamentais na esfera civil, na esfera cívica, seria tipicamente o século XVIII. Dar-vos um exemplo da esfera cívica, o habeas corpus, ou seja, a garantia de que alguém que é chamado à justiça não é objeto de um processo sumário, tem direito à sua defesa, não pode ser mantido na prisão por tempo indeterminado,
Portanto, este é tipicamente um direito civil. Outro também muito importante prende-se com a liberdade religiosa. Ninguém deverá ser importunado pela sua escolha religiosa, não é? Ora, esses direitos civis foram direitos que foram disputados, não é? Portanto, foram objeto de disputa, de luta, de conflito. Temos muitos heróis nestes direitos nos séculos XVII e nos séculos XVIII. No final do século XVIII, eles começaram a ser razoavelmente garantidos. Nós encontramos a garantia desses direitos, por exemplo, onde? Encontramos na Constituição, nas Constituições americanas. Estou a dizer, por exemplo, a Constituição Federal de 1788 e as Constituições estaduais, porque na América não há só uma Constituição Federal, há também Constituições estaduais. Todas elas tinham cartas de direitos, onde estes direitos civis eram garantidos. Depois, segundo o Marshall, nós teríamos no século XIX, teria sido o século da luta pelos direitos humanos políticos, na esfera política. Dou-vos dois exemplos. Os trabalhadores, os operários, os assalariados. Em muitos países da Europa existia um direito eleitoral censitário. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que só tinham direito a votar aqueles homens, e aqui homens é mesmo do sexo masculino, aqueles homens que pagassem anualmente um determinado montante de impostos. Ou seja, só as pessoas com alguma fortuna pessoal e propriedade é que podiam ser cidadãos, tinham direitos de cidadania política. Os outros eram cidadãos passivos, não é? Respeitavam as leis, mas não faziam parte do processo da sua produção. Entramos no século XX, por exemplo, na Prússia. A Prússia era um Estado independente, depois houve a unificação da Alemanha, a Prússia unificou a Alemanha, mas a Alemanha estava dividida também em regiões, a Prússia era uma delas. Na Prússia chegámos ao século XX e ainda existiam muitos operários que não tinham direito de voto. O outro exemplo de direitos políticos, qual é? É o exemplo das mulheres. Não é? Portanto, as mulheres não eram cidadãs. As mulheres eram tuteladas pelos pais e pelos maridos. Em muitos países não tinham acesso ao direito sequer de propriedade. Elas eram proprietárias primeiramente através dos pais e depois através dos seus maridos. Não podiam gerir os seus bens com autonomia e muito menos participar no processo político. Finalmente, os direitos sociais, económicos sociais, são fundamentalmente direitos do século XX. São aqueles direitos que nós associamos ao chamado Estado de Bem-Estar Social, ao Estado de Previdência, não é? Welfare State. Só que, efetivamente, existe um certo risco de cometermos alguns erros se pensamos que isto é mesmo assim, não é? Este modelo é um modelo interpretativo, não é um modelo efetivamente real, não é universal. Posso dar-vos um exemplo. Na mesma Alemanha, que ainda privava, no início do século XX, muitos operários do direito de voto, nós temos a construção do Estado Social no final do século XIX. Ou seja, muitos trabalhadores, por exemplo, de Berlim, a partir de 1888, gozavam de direitos sociais que trabalhadores nos Estados Unidos ou na Grã-Bretanha que tinham já direito de voto não possuíam. Por exemplo, o chanceler Bismarck, o mesmo que não reconhecia e que não tinha grande vontade, digamos, de dar o direito de voto aos operários prussianos, esse mesmo chanceler criou um conjunto de leis que garantiam, por exemplo, o apoio na doença aos trabalhadores, um subsídio em caso de desemprego, uma espécie de pré-reforma, digamos assim, uma proto-reforma, ou seja, um conjunto de direitos sociais que protegiam, digamos assim, as condições de vida do trabalhador e da família, apesar de não lhes reconhecer os direitos políticos. Portanto,
eu acho que nós temos que olhar para isto como uma questão integrada, não é? Integrada. E, sobretudo, temos de perceber que quando um direito está ameaçado, os outros também estão. Não é? Os outros também estão. Claro que eu poderia falar, mais recentemente, vejam o que está a acontecer no mundo hoje. O que está a acontecer. Hoje nós temos regiões do mundo onde, por exemplo, as mulheres estão a ser privadas de direitos fundamentais. No mundo islâmico, em grande parte do mundo islâmico, nesta vaga de fanatismo religioso, não é, que se torna teocracia, nós temos milhões de mulheres que são privadas do seu emprego, que são lançadas, no fundo, para dentro das suas casas, não é? Que não têm direito a mostrar o rosto no espaço público, que são maltratadas, que são mortas, até, pelo simples facto de serem mulheres. E nem pensar em participação política, nem pensar, não é? Mas, ao mesmo tempo, noutras zonas do mundo, nós temos direitos que há 20 anos eram considerados como direitos que muito dificilmente seriam reconhecidos. O respeito jurídico pela liberdade de orientação sexual. Os direitos, por exemplo, de jovens transgéneros, jovens que não se sentem bem com o seu, que têm um género diferente do seu sexo e que, portanto, querem mudar não só o seu nome, mas querem também mudar a sua própria identidade sexual. Isto são aspectos extremamente importantes e que mostram o que eu disse, ou seja, mostram que as coisas nunca estão garantidas, não é? Em matéria de direitos humanos. Estamos a ganhar batalhas em sítios, em lugares, mas estamos a perdê-las noutros. Portanto, é de facto uma batalha, uma guerra permanente, que nunca cessa de ser travada, e por isso mesmo é que é tão importante um projeto como esta Wikipédia Global, que a doutora Susana Alves está neste momento a coordenar. Eu iria falar-vos daquilo que, na minha leitura, são os 4 ciclos dos direitos humanos. Deixem-me que vos diga, antes de avançar, o seguinte. Quando falamos em direitos, temos de falar em sociedade e em Estado. Não é? Não existem direitos sem a existência de um Estado que os garanta. Uma sociedade que não tenha Estado não pode falar de direitos. Porquê? Porque é preciso uma instituição dotada de legitimidade para o uso da coação e da violência legal para garantir os direitos. Uma sociedade civil, sem a existência de um Estado que a proteja, pode tornar-se rapidamente uma anarquia. Não é? Não sei se lembram, ou ainda recentemente tem sido evocado muito a luta pelos direitos, vejam bem, direitos civis e direitos cívicos na América por parte dos afro-americanos, por parte dos americanos negros, os antigos escravos. Não é? E o que é que nós vemos nas imagens? Vemos, por exemplo, no Arkansas, no estado do Arkansas, que era e é um estado altamente racista, não é? Onde a maioria branca é fortemente racista. O racismo é uma coisa que demora muito tempo, são precisas muitas gerações para ser extirpado. E quando em 54 o Supremo Tribunal norte-americano acabou com o ensino segregado, com a separação das crianças em escolas para negros e escolas para brancos, a maioria branca e o próprio governador do estado do Arkansas, na sua capital, a Little Rock, foram para a rua impedir que as crianças, os miúdos, as meninas negras fossem para as escolas. E assim foi durante semanas. Os pais, a polícia olhava para o lado, a polícia também era racista, não é? Portanto, também queriam manter tudo como estava. Foi preciso o presidente Eisenhower enviar tropas do Exército Federal norte-americano para a coisa entrar nos eixos, não é? E vemos imagens de soldados com metralhadoras a escoltar as crianças negras na escola. O que é que teria acontecido a essas crianças se não existisse soldados com metralhadoras? Não é? Ou seja, sem a força do Estado não há direitos nenhuns. É o caos, é a barbárie, é o direito mais forte. Não é?
Por isso, na minha leitura, os direitos humanos começam com o ciclo do Estado, chamado o ciclo do primado do Leviathan. O Leviathan é enfim, também não posso comentar cada coisa que aqui está. O Leviathan aqui é sinónimo de Estado, não é? E é também o título de um livro de um grande pensador político, o britânico Thomas Hobbes, o inglês Thomas Hobbes. E, na verdade, na minha interpretação, claro, obras como Maquiavel do Príncipe, que é, no fundo, uma teoria do uso do poder do Estado, ou os 6 livros da República do Jean Bodin, ou um livro sobre o direito das gentes do Grotius, ou o Leviathan e o De Cive do Hobbes, são obras que, na verdade, tratam da questão do Estado, mas também da questão, no fundo, do lugar de cada um de nós e dos nossos direitos no âmbito de uma estrutura social onde existe Estado. Aliás, o Hobbes é interessante, porque o Hobbes tem 2 obras principais. O Leviathan, que é o símbolo do Estado, e depois tem uma que é o De Cive, do cidadão. Portanto, estuda o Estado e o cidadão. Este foi o primeiro ciclo. Depois temos um segundo ciclo, que é justamente o primado do indivíduo cidadão. Estes ciclos não são necessariamente sucessivos, ou seja, isto não é como uma estrada que termina e começa a outra. Não. Nós temos a convivência entre o primeiro e o segundo ciclo. Portanto, os assuntos acabam por se cruzar. O que é que, no fundo, é este ciclo? É um ciclo onde, efetivamente, existe uma insistência na importância de que os indivíduos, as pessoas singulares, vejam os seus direitos individuais reconhecidos na esfera da política, na esfera da cidadania. E aqui temos obras muito diferentes. Por exemplo, temos uma área que tem sido desenvolvida por muitas pessoas que colaboram nas equipas de trabalho do professor José Eduardo Franco, pelo meu colega Pedro Calafate, que de facto foi o coordenador deste grande projeto da Escola Ibérica da Paz, e que nos mostra como é que na expansão portuguesa e espanhola, na expansão colonial, marítima e depois colonial, surgiu uma reflexão em que temos autores como o Francisco de Vitória, ao lado está o nome das obras, não é? O Bartolomeu de Las Casas, intelectuais ligados à Igreja, teólogos interventivos, teólogos da libertação, verdadeiramente, verdadeiros teólogos da libertação, que combateram os seus próprios poderes políticos em defesa dos direitos dos índios. Nós tivemos também, evidentemente, o padre António Vieira e outros membros da Companhia de Jesus e de outras companhias que no terreno defenderam os índios contra aqueles que os queriam escravizar e que os queriam reduzir a uma condição inumana ou desumana, não é? Mas também temos o Spinoza, o grande pensador político judeu de origem portuguesa, que trabalhou e viveu em Amsterdão. Temos o John Locke, com a sua Carta sobre a Tolerância. Temos os americanos, temos a Declaração da Independência Americana, temos o Kant, a Metafísica dos Costumes. Portanto, no fundo, aqui a outra componente, temos o Estado por um lado, como eu disse, e temos aqui a componente do indivíduo, o indivíduo como cidadão. Esta foi, de facto, a segunda etapa, ou o segundo ciclo, melhor dizendo, dos direitos humanos. Depois temos um contraciclo, temos um período muito longo, um período de grandes recuos, em que os direitos humanos foram praticamente, nos casos, esquecidos e, noutros casos, secundarizados. Também na proposta que vos faço, esse ciclo inicia-se com a derrota de Napoleão, ou seja, com o período da restauração, com o regresso das monarquias absolutas ao governo da Europa, e vai até ao final da Segunda Guerra Mundial. É um período de mais de um século, não é? Portanto, 130 anos, temos aqui 130 anos, em que
o que vai acontecer é o desaparecimento da ideia de um direito universal, o desaparecimento da ideia de uma humanidade cosmopolita, e isso é substituído por concepções nacionalistas, pelo aparecimento de ideologias pseudocientíficas que reclamavam a biologia como base para os seus preconceitos. Vamos ter o aparecimento do racismo científico, dito científico, evidentemente, do darwinismo social, da eugenia. Nos Estados Unidos, que é um caso também típico, no século XVIII, os donos escravos dos Estados do Sul tinham vergonha de serem esclavagistas. Thomas Jefferson, que também era um dono de escravos, não é? E um homem, um campeão da liberdade, mas não para os seus escravos. O Thomas Jefferson, na Declaração de Independência, chegou a introduzir um ponto contra a escravatura. Ou seja, ele próprio sabia que a escravatura era um crime, não é? Um crime ético e um crime contra a humanidade. O problema é que no século XIX o conceito de humanidade desaparece. Desaparece. A raça sobrepõe-se à humanidade. A nação sobrepõe-se à ideia do concerto, da ideia de uma cidade universal, uma cidade cosmopolita. Desaparece, não é? E depois temos digamos, o inferno na Terra, não é? No século XX, com o racismo académico e industrial da Alemanha nazi. Não é? Na Alemanha nazi existiam academias de racismo científico. Havia pessoas que faziam carreiras e faziam teses sobre racismo científico. Não é? Portanto, muitos dos executores nazis das minorias, dos judeus, dos ciganos, estavam convencidos de que os únicos seres humanos eram eles. Não é? Os outros eram tudo categorias inferiores. Portanto, foi realmente uma vitória das camadas mais medíocres da humanidade. Não é? Portanto, nunca se esqueçam que a ignorância e a mediocridade, quando têm uma arma na mão, são devastadoras. Não é? Portanto, o nazismo é um dos exemplos da indigência intelectual organizada. Nós não encontramos verdadeiramente nenhum talento intelectual. Os nazis eram efetivamente pessoas muito medíocres, acompanhadas por alguns oportunistas, esses sim inteligentes, que tentavam tirar benefício de fazerem o namoro aos nazis, não é? E depois o que acontece é que em 1953, o racismo implode. Porquê? Porque se descobriu o ADN, o código genético, Watson and Crick, e percebeu-se efetivamente que o racismo tratava-se apenas de uma ficção das aparências. Ou seja, percebeu-se que todos os seres humanos, independentemente de serem pigmeus ou de serem gigantes, não é? Partilham 100% do mesmo código genético. Nós somos da mesma fábrica, da mesma raiz, da mesma origem. Não é? E, evidentemente, todos nós o Kant, que não viveu para ver o código genético, não, ele morreu em 1804, mas o Kant já sabia que era assim. E ele tinha um teste muito interessante. Ele dizia: se me encontrarem uma mulher e um homem de dois grupos étnicos diferentes que não sejam capazes de produzir filhos, e esses filhos depois não sejam capazes de ter uma descendência viável, então aí podemos pensar que efetivamente a humanidade não é una, não é? A questão é que somos mesmo unos, não é? Todos nós temos essa capacidade reprodutiva, não apenas para a primeira geração, mas para as gerações seguintes. Este foi, de facto, um período terrível, que terminou em 45, e em 45 começou o ciclo onde estamos hoje. Não é? Hoje estamos, no fundo, a tentar reinventar a universalidade. Começou com a Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas, 10 de dezembro de 48, tem continuado com as conferências internacionais sobre ambiente, a partir de 72 e 92, não é? Ainda há pouco tempo tivemos
mais uma conferência sobre um aspecto do ambiente fundamental, que é o clima, mas é apenas um aspecto, claro, o clima é mais do que isso. Assistimos aos conflitos entre cosmopolitismo e comunitarismo, entre laicismo e transcendência, a absorção das políticas públicas pela ideologia crescimentista da globalização neoliberal, com os seus impactos negativos sobre o ambiente e uma sociedade cada vez mais desigual. Ou seja, nós hoje estamos outra vez a perder terreno nesta matéria, não é? Estamos a perder terreno porque há cerca de 40 anos nós tivemos um processo de desaparecimento e eclipse progressivo das políticas públicas. O que todos sabemos, enfim, pelo menos grande parte das pessoas que me estão a escutar têm idade suficiente para se recordarem que há 30 anos havia não é? Mas era quando estava no auge, aquela espécie de mantra, não é? De quanto menos Estado melhor, o mercado é que resolve os assuntos, liberdade de iniciativa, a criatividade das empresas, etc. E isto conduziu-nos a esta situação em que estamos. Não é? Conduziu-nos a esta situação da maior desigualdade que alguma vez aconteceu neste planeta. Não é? Hoje em dia nós temos níveis de desigualdade nunca existentes. Não é? Nós temos 400 bilionários, qualquer um deles tem uma riqueza maior do que o produto interno bruto de muitos países. Não é? Muitos países. Não é? Portanto, o Bill Gates tem uma fortuna maior que o produto interno bruto de Portugal, por exemplo. Não é? E estamos a falar de um país da OCDE, não estamos a falar de um país de qualquer sítio, não é? Portanto, um país da OCDE como Portugal tem um produto interno bruto menor do que a fortuna pessoal do Bill Gates, não é? De facto, enfim, a crise ambiental acelerou-se porquê? Acelerou-se porque o Estado não cumpre as suas tarefas de proteção do interesse público. A legislação ambiental não é cumprida, não é? Nos países que têm a legislação, nos que não têm, então nem se fala, não é? Portanto, nós estamos aqui nesta fase muito complicada, não é? Em que temos mesmo que lutar pelos direitos humanos, porque eles estão, de facto, em grande risco, estão muito ameaçados. Só para vos dar mais um exemplo da desigualdade. Penso que poucas pessoas sabem que os níveis de desigualdade entre nos Estados Unidos e na Rússia, os Estados Unidos, que é uma democracia, um país que tem uma constituição muito interessante, desde há mais de 200 anos, e a Rússia, um país que tem vivido de autocracia para autocracia, de ditador para ditador, os níveis de desigualdade são exatamente os mesmos. Exatamente os mesmos. Não é? Isto quer dizer qualquer coisa, não é? Isto quer dizer que, hoje em dia, as democracias não defendem os cidadãos. Não é? Porque a questão da desigualdade é uma questão fundamental. Fundamental. Será que existem verdadeiros direitos humanos? Por exemplo, existe o direito do acesso ao trabalho, o direito à concorrência, por exemplo, entre as empresas, quando nós temos um gigante e quando temos uma série de pequenos anõezinhos, e quando o Estado faz leis para satisfazer o gigante. É claro que não. É claro que não. Não é? Queria agora, então, comentar um bocadinho melhor estes períodos. Não é? Em relação ao primeiro período, é aquele em que a política e o Leviathan se descobrem como instâncias autónomas relativamente à teologia, à revelação e à filosofia moral. É um período em que há um certo deslumbramento por uma praxis política apurada tecnicamente como um relógio na sua eficácia. O papel do indivíduo cidadão é o de uma atividade ainda limitada. É o tempo em que há prioridade da paz doméstica e do direito não estamentário. Ora, no fundo é um período fundador, não é? É um período fundador, na verdade, no caso da Europa, por exemplo, só a partir do século XVI é que se começam a construir estruturas públicas, estaduais, com alguma consistência, desde a queda do Império Romano, que o Estado, praticamente, com a dimensão e com a pujança que tinha no tempo do direito romano, o Estado desapareceu, não é? Portanto, tivemos um período de fragmentação medieval, em que, na verdade, existiam comunidades muito limitadas, uma grande pobreza, não é? Uma grande pobreza a todos os níveis, intelectual, física, material, e só, de facto, a partir do século XVI e destes pensadores é que começamos a
digamos assim, a compreender a importância das políticas públicas, a relevância que elas têm. E a necessidade de pensar a política de forma ampla, ou seja, é o que eu digo aqui, não subordinar a política a uma teologia específica, ou então não subordinar a política a um derivado da ética, não é? Portanto, há aqui uma certa autonomia da política que foi importante para o avanço dos direitos humanos. Depois temos então o segundo ciclo, o primado do indivíduo cidadão. Aqui o que ocorre é a política começa a ser pensada ao serviço do ideal da liberdade e dos direitos humanos. Encontramos o primado da concepção de unidade da espécie humana e o entendimento da dependência da praxis política face a uma esfera ideal de fundamentação de assento fortemente ético. Por exemplo, temos aqui um caso muito interessante que é o caso de Kant. Kant é o filósofo por excelência deste período. Porque Kant vai considerar que a esfera jurídica integra o que ele chama o interesse prático da razão. E esse interesse prático da razão tem 3 vertentes, é um triângulo, com 3 vértices. Tem um que é a ética, o outro que é o direito e o outro que é a política. Portanto, a ética é o fundamento, por isso é que eu digo aqui os direitos humanos, que entram na esfera do direito, não é? Do direito positivo. Os direitos humanos têm que passar de direitos naturais a direitos positivos, a direitos escritos. Não é? Eles dependem de uma esfera ideal de fundamentação que é fundamentalmente ética. Mas depois a política tem de ajudar, porque também só há direitos se houver vontade política para que o direito exista. Não é? E há uma coisa particularmente interessante. Foi um período, o século XVIII foi um período de grande, como dizer, onde de facto as esperanças na humanidade eram enormes, não é? Um período de grande otimismo, um otimismo fundado. Reparem que, se analisarmos a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi escrita pelo Jefferson, nós vimos uma coisa absolutamente surpreendente, única mesmo. O que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos? É um documento através do qual um povo se apresenta ao concerto dos outros povos e nações que já existem, que já são independentes, para lhes dizer, meus amigos, nós também queremos estar aqui sentados. Nós também queremos ser um povo livre. Nós também queremos ser um Estado. Portanto, no fundo, é uma carta de apresentação de um povo que se quer tornar num novo Estado. Mas qual é a novidade? A novidade é esta. É que os argumentos que são apresentados para que esse povo possa ocupar autonomamente a sua cadeira na mesa das nações e dos Estados livres é uma teoria dos direitos humanos. Ou seja, aquilo que o Jefferson vai dizer é que os americanos querem libertar-se porque a tutela colonial inglesa não respeitou os direitos humanos fundamentais, nomeadamente o direito à vida, à procura da felicidade da forma que seja mais conveniente. Portanto, à liberdade, não é? E isto é uma coisa nova. O direito internacional público ser fundamentado numa teoria dos direitos humanos. É uma coisa realmente extraordinária, não é? Que aconteceu nessa altura. E a própria Revolução Francesa, não é? Vai inserir os direitos fundamentais do cidadão francês numa carta e numa declaração de direitos fundamentais do homem e do cidadão. Ou seja, a ideia de que a humanidade compreende o cidadão. O cidadão é, antes de mais, um ser humano. E, portanto, os direitos do cidadão enraizam na dignidade humana, na universalidade da dignidade humana. Portanto, foi um período muito, muito interessante, um período de grande... enfim, em que quem viveu este período viveu certamente com uma intensidade e uma alegria que noutros períodos não ocorre. O terceiro ciclo é aquilo que eu chamo o primado da racionalidade restrita. Se calhar até esta designação que eu criei
é capaz de ser um bocadinho educada demais, não é? Portanto, mas seja como for, é isso mesmo. Uma racionalidade restrita, se calhar, é uma irracionalidade, não é? Na verdade, eu poderia pôr aqui primado da irracionalidade. Porque a racionalidade ou é universal ou então não é. Quer dizer, enfim, chamei aqui racionalidade restrita. A política vê-se orientada por uma normatividade de alcance não universal. O fundamento ideal é ocupado pela tradição histórica. Por exemplo, há um grande pensador prussiano, que também foi chanceler da Prússia, o Savigny, que é um dos principais fundadores da chamada escola histórica do direito, em que há uma completa revolução do direito. O direito já não é, enquanto que no século XVIII, o direito dos países, o direito constitucional, é pensado como um ramo de um direito natural universal. No século XIX, a própria ideia de direito natural é abandonada. E em vez do direito natural, que no fundo é o direito da razão, não é? Nós temos um direito da tradição, um direito localizado, um direito nacionalizado, um direito até com características fortemente étnicas, não é? Portanto, há um direito alemão, há um direito francês, ou seja, há uma perda da dimensão da universalidade. Ou então, entramos nas visões do mundo finalistas, não é? Naquelas visões do mundo finalistas, como é o caso, do ponto de vista do direito, a visão da teoria da história do Marx é uma visão finalista. Não é? Em Marx, o conceito de luta de classe é muito mais importante do que direitos humanos. Os direitos humanos eram considerados uma ficção burguesa. Não é? O Spengler era um pensador da filosofia da história, um grande pensador, aliás, diga-se de passagem, mas era alguém que efetivamente não acreditava na humanidade. Ele escreveu que o conceito de humanidade, a ser alguma coisa, é apenas um conceito zoológico, é um conceito taxonómico, de classificação de uma espécie. Não é? E é também um tempo em que o messianismo e o decisionismo de classe, de carisma ou racial, acabam por ponderar. Eu pus aqui o Lenin para o messianismo de classe, o Mussolini e o Hitler para o carisma ou o messianismo racial, não é? Os arianos, enfim, todas essas conversas de entropia intelectual dessa gente que tanto mal causou à humanidade. O nacionalismo e a lógica de exclusão, a ideia da comunidade, da Gemeinschaft, ou seja, em vez de termos uma ideia de uma sociedade cada vez mais ampla, com direitos comuns, em que, no fundo, existe respeito mútuo através de leis e de políticas públicas que defendem os cidadãos, nós começamos a ter uma visão tribal, não é? Portanto, o nazismo, desse ponto de vista, é um tribalismo, não é? A ideia de que há uma tribo dos arianos e depois são os outros, e os outros são divididos em secções, há uns que são criados, os outros são escravos, os outros são para desaparecer. No fundo, houve aqui uma espécie de colapso mental, não é? Portanto, a Europa foi acometida por um colapso mental de que, meus amigos, a verdade é esta, de que ainda não saímos completamente, não é? Portanto, a Europa é uma sombra daquilo que foi no passado. Ainda hoje continua a ser uma sombra do que foi no passado. Evidentemente que já superámos esta etapa senil, não é? Do stalinismo, do fascismo, do hitlerismo, mas outros perigos temos aí a espreitar à porta. E, finalmente, este período onde estamos hoje, a reinvenção da universalidade, é um período em grande parte aberto, não é? E incerto. Temos o regresso da dominância de uma praxis, exigência jurídica ou projetiva, à praxis política. Portanto, no fundo, a questão dos direitos humanos está hoje patente, mesmo em países que não os respeitam, no mundo académico, na sociedade civil, movimentos que se erguem em função da defesa destes direitos. Temos, enfim, as sombras do Holocausto, os silêncios sobre o Gulag,
a ansiedade pela armação nuclear. Portanto, durante este período, a partir de 45, nós vivemos isto tudo. Não é? Vivemos estes ecos do Holocausto, do Gulag na Rússia Soviética e na China, o risco de uma guerra nuclear, que foi também muito importante até ao final da Guerra Fria. Vivemos também um conflito entre o pluralismo e o universalismo na reinvenção dos direitos humanos, na emergência do mundo pós-colonial e da crise ambiental global e da emergência climática que hoje vivemos. Portanto, isto são umas pinceladas muito largas que procuram classificar ou caracterizar algumas das tendências que nós tivemos e temos. Não é? Claro que mais em cima refiro mais ao início deste período, mais abaixo estou-me a referir ao que está a acontecer agora e que não, é uma história que não está escrita, como é bom de ver. Não é? É uma história não escrita. E o que é que nós temos hoje? No fundo, nós estamos na encruzilhada do futuro. Não é? A ideologia do crescimento económico infinito, violando grosseiramente os limites e as delicadas interdependências do sistema Terra, colocam no horizonte a trágica ameaça de um colapso ambiental, político e societal global, dizimando a humanidade e fazendo declinar por tempo indeterminado a confiança na dignidade humana. Ora, o que está em cima da mesa é este imenso risco. Não é? Este risco, não começámos a ver este risco agora. Não é? Este risco está a ser visto há muitas décadas. Aliás, enfim, se formos completamente rigorosos, não é? Nós já no início do século XIX e final do século XVIII, tínhamos figuras como o Humboldt, tínhamos figuras como o José Bonifácio de Andrade e Silva, do Brasil, uma figura luso-brasileira, um patriarca da independência do Brasil, que foram capazes de viajar no tempo através da sua inteligência. A única forma que nós temos de viajar no tempo é através do intelecto, não há outra. E foram capazes de ver coisas que estão a acontecer agora. Não é? Coisas que estão a acontecer agora. O Bonifácio de Andrade e Silva, por exemplo, era alguém que chamava a atenção para a importância que têm as florestas. Não é? E ele chegou a prever em 1823 que as florestas do Brasil podiam dar origem a um grande deserto, que é o que está a acontecer em grandes partes da Amazónia, é a passagem da floresta, da chuva, da floresta úmida, para uma savana, e a seguir da savana vem o deserto. Não é? Isto está a acontecer. Portanto, como é que as questões dos direitos humanos se colocam perante isto? Não é? Isto é uma das grandes tarefas que nós temos hoje, em matéria de estudo e em matéria de ação cívica também, de tarefa de ação coletiva, digamos assim. Vamos então para a segunda parte, notas para uma perspectiva dos riscos e obstáculos atuais e futuros à teoria prática dos direitos humanos. Estou a aproximar-me tenho apenas mais 6 ou 7 slides, portanto, antes de terminar esta minha apresentação. E um dos aspectos fundamentais que nós temos de ter em consideração é isto, é o que está representado por este slide. Não é? Nós temos não apenas a questão dos direitos, do respeito dos direitos entre aqueles que estão vivos, não é? Os direitos entre os mais pobres, os mais ricos, os mais poderosos, os mais frágeis, na mesma linha do tempo, mas temos uma coisa nova. Nós temos uma relevância fundamental daquilo que podemos designar como o direito entre gerações, o chamado direito intergeracional. E mais uma vez vos digo que não é uma ideia nova. A primeira vez que este tema surge é ainda no século XVIII. No final, em 1789, na correspondência entre Thomas Jefferson, que estava em Paris como embaixador americano, e James Madison, que estava na altura já no Congresso nos Estados Unidos, há uma correspondência dos dois que é notável. É o primeiro documento filosófico sobre o tema do direito intergeracional, da justiça entre gerações. Não é? Só que, agora, isso é o pão nosso de cada dia. Não é? O modelo... Porquê é que aparece a Greta Thunberg? Aparece a Greta Thunberg porque a forma como nós temos a nossa economia organizada era como alguém que vivesse à custa das poupanças que tinham sido destinadas à geração seguinte. Não é?
Como se, por exemplo, os nossos pais tivessem feito um depósito bancário ou numa instituição de aforro qualquer para os seus netos, nossos filhos, e nós então gozássemos a nossa vida indo à conta que deveria ser apenas aberta pelos nossos filhos. É isso que está a acontecer. A economia mundial hoje é viver à custa do capital das gerações seguintes. Não é outra definição. As minas, os aeroportos, o transporte aéreo, toda a corrida para o crescimento exponencial, não é? Esses sacerdotes do apocalipse, não é? Que nos estão sempre a falar do crescimento, e que não são capazes de pensar um bocadinho e perguntar, mas crescimento à custa do quê e de quem? Como é que é possível crescer infinitamente? Ou seja, usar energia e matérias-primas infinitas se o nosso planeta é finito. Se o nosso planeta é hoje um doente nos cuidados intensivos. Não é? Olhem para o planeta, ele está nos cuidados intensivos. A atmosfera, alterações climáticas e camada de ozono, a biosfera. Nós neste momento nós perdemos mais de 65% da biomassa selvagem que existia. Não é? Os oceanos estão acidificados. Não é? E em 2050 vamos ter mais plásticos do que peixes nos oceanos. Quer dizer, não há um único ponto na gestão humana do planeta que se aproveite. Como é que é possível vir para a televisão falar crescimento, à custa de quem? Não é? À custa de quem? E o que é interessante é que hoje é evidente, hoje falar disto é a coisa mais fácil que existe, não é? É a coisa mais fácil que existe, porque isto aqui entra pelos olhos dentro, não é? Pensem o que é que terão sido os últimos pensamentos dos 107 portugueses que morreram nos incêndios de 2017, não é? Aquelas pessoas que morreram queimadas nas estradas. O que é que eles terão pensado? Não é? Como é que foi possível o nosso país permitir 1 milhão de hectares de eucaliptos? Que a coisa que fazem com mais vigor no verão é se queimarem. Queimar e destruírem. Não é? Portanto, o que está a acontecer aqui é que ignoramos permanentemente os avisos. E vejam no slide seguinte, este é um documento extraordinário. Eu próprio, que já ando nisto há um certo tempo, não é? Eu próprio encontrei este documento há pouco tempo. Era um documento que eu já tinha lido há muitos anos, mas esta passagem tinha-me passado despercebida, vejam bem. É o discurso de despedida do presidente americano Eisenhower. Era um presidente do Partido Republicano, um grande militar, que foi comandante dos exércitos que venceram o nazismo na Europa. E ele despediu-se dos americanos por rádio, foi um discurso lido na rádio, 17 de janeiro de 61, 3 dias antes daquele célebre discurso do presidente Kennedy, quando tomou posse. Não é? É um discurso notável. E esta parte é absolutamente impressionante. Não é? Quando ele diz, nós devemos evitar o impulso de vir, ele quer dizer, vocês, eu, a nossa geração, devemos evitar o impulso de viver apenas para o hoje, saqueando para nosso próprio conforto e conveniência os preciosos recursos do amanhã. Os recursos aqui são coisas muito concretas. É a água, é o solo, é o ar, é a biomassa, não é? No fundo, é a natureza, não é? Não podemos hipotecar os bens materiais dos nossos netos. Os nossos netos somos nós, não é? Portanto, quer dizer, nós não, eu não serei o neto, já sou um bocadinho crescido para ser o neto do Eisenhower, mas enfim. Mas são muitos dos que estão aqui, não é? Os bens materiais dos nossos netos, sem arriscar a perda também da sua herança política e espiritual. Queremos que a democracia sobreviva por todas as gerações futuras e que não se torne o fantasma insolvente do amanhã. Eu chamo a atenção para esta inteligentíssima asserção e ligação que o Eisenhower faz entre o equilíbrio ambiental e a herança política e espiritual. Ou seja, como é que nós podemos pensar que será possível termos direitos humanos a funcionar, uma democracia pujante, uma juventude em processo de escolarização
feliz e satisfatório, quando, no fundo, a população está esmagada por fenómenos climáticos extremos, pela falta de alimentos, por catástrofes de natureza ambiental. Não é possível. Não é possível. Cá está. Se nós não cuidamos do chão que habitamos, da casa comum que habitamos, se nos tiram o chão, todo o edifício da cultura, dos direitos, das liberdades, também desaparece. Não é? O que está em causa na crise ambiental, social e climática global é, de facto, a própria civilização humana, como a conhecemos. Ou seja, a ideia de um lugar onde as pessoas vivem em paz umas com as outras, de forma educada e respeitadora. É isso que está em causa. Não é? E vejam já os primeiros sinais do monstro estão à vista. A fronteira da Polónia, não é? Da fronteira com a Bielorrússia. Aquelas pessoas que vegetam, não é? Aquelas imagens na fronteira da América Central com os Estados Unidos, não é? Da América Central e depois para o México e depois do México para os Estados Unidos. Os migrantes a atravessarem o Mediterrâneo. Isso é o começo é o mundo que aí vem, se não fizermos alguma coisa. O mundo sem direitos humanos é um mundo desses, em que somos todos náufragos. Somos todos náufragos, não é? E, de facto, esta é a crise maior. A luta pelos direitos humanos trava-se no combate a esta crise. Não é? Esta crise, para que esta crise não se transforme em colapso. Não é? Ainda estamos no plano da crise. Porque estou convicto que ainda temos condições, se deixarmos de empurrar com a barriga, como se costuma dizer, e se formos capazes de cooperar uns com os outros, ainda temos condições, digamos assim, de gerir o prejuízo. Não é? O prejuízo é inevitável, mas podemos geri-lo. Não é? Outra coisa é deixar tudo como está e sermos esmagados por ele. Não é? Então, aqui há algumas características dessa crise. Enfim, depois poderão estudá-la melhor no slide. Não temos tempo para ir muito mais longe do que isto. Perdão. Tenho aqui um problema com a rotação. Este slide mostra o quê? Mostra que temos, de facto, uma aceleração enorme, ou seja, uma aceleração que contradiz completamente as palavras que apontam no sentido de que, ok, vamos fazer qualquer coisa. Reparem, vou-vos dar um exemplo. Conseguem ver a seta, não é? O rato a mexer. Ora bem, nós criámos o painel intergovernamental para as alterações climáticas em 1988. Okay? Ou seja, temos uma instituição internacional que visa combater as alterações climáticas. Temos uma convenção também para isso, desde 92. E se quisermos ser rigorosos, nós verificamos que mais de metade das emissões de gases de efeito de estufa, ou seja, mais de metade daquilo que causa o problema das alterações climáticas, aconteceu depois de 88. Ou seja, a partir do momento em que nós começámos a ter qualquer coisa para combater isso, em vez de diminuirmos, não, aumentámos exponencialmente. Não é? Aumentámos exponencialmente. Portanto, quer dizer, isto é uma coisa que é preciso fazer alguma coisa, não é? É um assunto absolutamente capital. Isto é a base do direito à vida, que é a base dos direitos humanos. Estou a aproximar-me do fim. Eu passo este aqui. Esta é uma imagem, isto é de um artigo científico da Academia das Ciências dos Estados Unidos, 18 climatologistas, o melhor que nós temos a nível internacional nesta matéria, e apresentam graficamente o ponto onde estamos. Não é? No fundo, somos nós, o planeta. Aqui estamos a sair da glaciação de Würms, não é? Da última glaciação. Estamos a entrar no Holoceno, que é o período em que estávamos até agora. Temos a Revolução Industrial e começamos então a aumentar a temperatura, a crise ambiental começa a aumentar, e estamos aqui agora, em pleno antropoceno. Agora, temos uma encruzilhada. Ou continuamos a fingir que fazemos alguma coisa, não é? Como tem sido agora o caso, e vamos em frente, e chegamos aqui a um limiar planetário. Ou seja, aqui, quando passamos este ponto, entramos naqueles quadros do Hieronymus Bosch, não é? Portanto, entramos no inferno, não é? Portanto, aqui, enfim,
é horrível. Não é? Portanto, não há nada a fazer. Mas nós estamos aqui ainda. E podemos, com coragem, com sentido de responsabilidade, com amor pelos nossos filhos e netos, já agora, não é? Com um amor autêntico, não pelo nosso filho, não, mas pelo mundo onde o nosso filho vai viver, não é? Porque o nosso filho não precisa do nosso amor só, precisa do mundo para viver, não é? E não é o nosso amor por ele que vai criar o mundo. Só vai criar o mundo se nós estivermos no sítio certo, não é? Temos aqui uma trajetória que nos pode levar a uma terra estabilizada. E tudo isto está quantificado, fortalecido, há estratégias, há roadmaps e tudo isso. Não é? O que falta é a vontade política. E essa vontade tem que ser construída. Não é? E nós, como cidadãos, como educadores, dentro da esfera das nossas responsabilidades como educadores e como cidadãos, temos que ajudar a que o planeta vá nesta direção e não vá para aqui. Não vá para aqui. Não é? E estou mesmo no fim. São mais dois slides, este e outro. Eu termino da forma como comecei, com duas teses, Sem a garantia pública dos direitos humanos fundamentais, estes serão promessas vazias para a maioria dos habitantes do planeta. Em vez de direitos tendencialmente universais, teremos privilégios para elites assustadas e agressivas. Eu pergunto-me, se estivéssemos aqui, nesta conferência Zoom, meia dúzia daqueles refugiados que estão na Polónia à espera de virem para a Alemanha, o que é que eles diriam sobre o meu discurso? Não é? O que é que eles diriam? Não é? Segunda tese. A ameaça ontológica da crise ambiental e climática coloca em causa a sobrevivência da civilização humana como a conhecemos. E com isso os direitos humanos de um modo radical. Não é? Num naufrágio, os direitos humanos não são respeitados. Não é? A sua superação deverá constituir-se como o centro de uma nova governação global. Portanto, os direitos humanos não só são atuais, como os direitos humanos, a partir daquela premissa fundamental que é o direito à vida, defender o direito à vida, e o direito intergeracional, deve ser, de facto, a base de uma nova governação global. Do ponto de vista jurídico, é por aí que nós vamos encaixar com a questão da crise ambiental e climática. E termino já no último slide. É, digamos, uma espécie de introspeção, não é? É um convite que eu faço a que olhemos para dentro de nós próprios, não é? Falámos de muita coisa que está a acontecer no mundo, agora isto é para pensarmos em nós próprios e nas nossas atitudes, a necessidade de cultivar um ativismo crítico e humilde, não é? E trago-vos aqui o pensamento do Mahatma Gandhi e o pensamento de James Baldwin. O Mahatma Gandhi todos conhecem, o James Baldwin é um grande escritor norte-americano, um escritor negro, que lutou pelos direitos cívicos e civis, com o Martin Luther King, nos anos 60, e é também um grande novelista, um grande escritor, um grande pensador. E o Mahatma Gandhi diz uma coisa muito interessante, que é: a velocidade é irrelevante se vais na direção errada. Não é? E isto é totalmente válido para o que está a acontecer. Não é? Nós perguntamos às pessoas responsáveis da economia e da política: atenção, cuidado, vejam lá se não se enganaram no caminho. E eles dizem: não, vamos acelerar. Os problemas, vamos acelerar, vamos aumentar a produção, vamos aumentar o crescimento. Não é? A questão não é essa, é saber se estamos na estrada certa. E nós estamos na estrada certa. Isso vos garanto. O outro pensamento: nem tudo o que enfrentamos pode ser alterado, mas nada pode ser alterado sem ser enfrentado. Isto é o meu apelo a que conferências como esta, que eu sei que são conferências às vezes dolorosas, eu pelo menos, quando eu faço estas conferências, custa-me bastante, não é? Custa-me bastante, isto sai-me, quer dizer, eu preferia estar a dizer outras coisas, não é? Mas penso que seria um disparate e seria faltar à ideia que eu tenho de mim próprio estar a dizer outras coisas quando estas coisas são as coisas que têm que ser ditas. E infelizmente não há um grande coro, não é? Não há um grande coro. Quando falamos de questões ambientais, há gente que está interessada em vender soluções. Eu não propus aqui nenhuma solução. Eu identifiquei um problema.
E antes de solução é preciso saber do que é que estamos a falar. E eu acho que nós temos de aprender, primeiramente, do que é que estamos a falar antes de começar a vender soluções. E, sobretudo, as soluções não devem ser vendidas. Muito obrigado pela vossa atenção.